Olá e muito bem-vindos a mais um webinar Click. Hoje vamos falar sobre o Click Catalog. E esta é a agenda que eu tenho preparada para hoje. Vamos trazer um pouco de contexto, abrindo primeiro ao falar sobre o amanhecer do mercado de dados. E isso depois vai levar ao seguimento, que é realmente a eu apresentar-vos o Click Catalog. Por fim, irei fazer uma demonstração também do Click Catalog em funcionamento. Para os mais atentos e curiosos, já devem ter reparado que eu estou a utilizar o nome Click Catalog. O Click Catalog, na realidade, é a mesma coisa do que o Click Data Catalyst. O Click Data Catalyst é que sofreu agora um renomear e vai passar a ser chamado Click Catalog. É muito provável que nos slides seguintes e também em alguma da documentação que forem procurar neste momento, à altura da gravação deste webinar, ainda existe uma forte referência a Click Data Catalyst em vez de Click Catalog. Mas, efetivamente, o nome do produto vai passar para Click Catalog. E também de recordar rapidamente, antes de saltarmos para os conteúdos da nossa sessão, vocês podem me colocar questões em qualquer altura durante este webinar. Tem uma área de chat onde podem aí colocar as vossas perguntas. No final, irei guardar alguns minutos para poder ler essas perguntas e responder de forma a que todos os assistentes possam ouvir e ficar a conhecer as dúvidas que, essencialmente, coletivamente, todos vamos tendo. Ok, vamos iniciar então com o primeiro tópico, o amanhecer do mercado de dados. A Click tem evoluído imenso, desde o seu princípio com um simples software de exploração visual de dados para aquilo que acaba por ser uma plataforma. Uma plataforma que vos ajuda a implementar dentro da vossa organização a terceira geração de Business Intelligence, tirando assim proveito então dos vossos dados, a vossa nova economia interna, para poderem fazer as vossas análises, transformar esses dados então em descobertas, em insights, e depois com esses insights poderem tomar ações que transformam o vosso negócio. Então, como eu estava a dizer, longe vão os tempos em que era apenas um software de visualização. E na realidade é que, de facto, para o Business Intelligence e para esta visão de terceira geração, a visualização em si é apenas uma parte do todo. Acaba por ser insuficiente se apenas utilizarmos visualizações para fazer a analítica. Isto porque, de facto, nós temos desde a captura do dado, a sua catalogação, a sua publicação, a forma de o colocar facilmente, ou de uma forma fácil de consumir dentro da organização, para depois, então, os dados poderem ser consumidos através de indicadores, de visualizações, visões inclusive geoespaciais, ou até mesmo integração com ferramentas que possam fazer cálculos estatísticos mais avançados e até mesmo de predição. Para, então, depois, poderem serem consumidos em múltiplos tipos de formas dos quais vos são mais cómodos e convenientes. Seja através de dashboards que são guiados, seja através de uma componente de self-service para poderem criar os vossos próprios dashboards ou as vossas próprias visualizações, seja através de reporting estático, seja através de embeber analíticas, por exemplo, em portais internos e externos, e também, independentemente de qualquer lugar onde vocês estejam, poderem tirar partido, por exemplo, das plataformas móveis para, quando estão em viagem, poderem também fazer as vossas tomadas de decisão. Então, dito isto, a nossa sessão de hoje ela vai se focar principalmente, aliás, exclusivamente, no primeiro quadrante desta imagem, ou seja, aqui na secção dos dados, onde temos aqui este Data Onboarding, Cataloging, Marketplace, Publishing e Data Manager. E uma das coisas que nós temos vindo a observar no mercado acaba por ser a dificuldade que as organizações podem vir a ter em encontrar o dado certo para ser utilizado analiticamente. Ou seja, de alguma forma poderão estar a rever-se nesta imagem, onde vocês sabem que o dado existe, ele está por aí, mas como e onde encontrá-lo? E na verdade isto acaba por ser interessante porque não deixa de ser uma evolução bastante similar, inclusive, à forma como nós, no nosso dia-a-dia, acabamos por fazer compras de bens. Ou seja, dentro do Business Intelligence tem vindo a haver uma evolução e, por exemplo, numa primeira fase, numa primeira geração, aquilo que acabava por ser era a entrega muito mais controlada dos conteúdos. Bastante semelhante àquilo que acaba por ser, por exemplo, nós irmos a uma farmácia, onde nós nos dirigimos a um balcão e pedimos, essencialmente, se tem produto A ou produto B. E eles vão lá atrás, vão buscar e trar-nos-ão. Eventualmente temos que mostrar uma receita. Por alguma sorte poderemos ter alguns produtos assim apresentados em balcão que poderemos escolher e levar, mas decididamente a forma principal de interação acaba por interagir com este elemento que controla
essencialmente o que ir buscar para depois me entregar. Fazendo deste um paralelismo então para o nosso mundo analítico, acaba por ser, por exemplo, uma lógica onde nós temos um departamento de IT que controla um data warehouse e nós, numa lógica de negócio, fazemos uma petição e eventualmente é construir um data mart para depois poder ser consumido. Voltando ao nosso paralelismo, depois nasce então também uma segunda geração, que acaba por ser aquela da mestria do supply chain. Quero com isto dizer que acabamos nós por ter um local vasto, enorme, como por exemplo um supermercado, onde acabamos de ter um pouco de tudo por aí espalhado e por aí organizado e eu livremente posso ir comprar e adquirir os produtos que eu quero. Ora, de facto isto é vantajoso porque eu tenho muito mais liberdade, mas por outro lado é difícil porque eu poderei não saber exatamente onde é que estão as coisas. Terei que fazer muito mais tentativa e erro e às vezes poderei não adquirir exatamente aquilo que é o indicado ou aquilo que é o perfeito para os meus fins. Ou seja, transpondo isto mais uma vez para o lado do Business Intelligence, estamos a falar aqui numa lógica de facto de self-service no consumo dos dados, mas eu poderei vir a perder muito tempo naquela que acaba por ser a exploração deste meu, por exemplo, Data Lake, que eu tenho disponível, e poderei, por vezes, inclusive, fazer, sem querer, o erro de trazer alguns dados que são incoerentes com o resto daquilo que é a realidade da organização. Mas ainda assim, isto obviamente é muito vantajoso porque traz-me bastante mais flexibilidade, especialmente para eu mais rapidamente responder às minhas próprias perguntas, do que aquela que acaba por ser o ambiente controlado que falamos da primeira geração. E como se não bastasse, estas duas formas do consumo acabam por não ser suficientes para responder a todas as necessidades. Existem também alguns tipos de pessoas, onde eu, por exemplo, me incluo bastante facilmente na lógica do mundo do consumerismo, que é o movimento do it yourself. Ou seja, eu poderei inclusive querer fazer coisas tão específicas que estas podem não estar produtizadas em série e eu poderei preferir a ser eu próprio a construí-las, seja porque me dá prazer, seja que é por uma questão de necessidade. E o mesmo acaba por se aplicar no mundo do Business Intelligence. Podem haver casos específicos, projetos piloto, até mesmo projetos de Data Science, que são tão específicos, são tão necessários, que na realidade aquilo que esteja pré-preparado ou pré-construído não me servirá. Eu tenho mesmo que ir ao bruto e tenho mesmo que construir algo com base nesse bruto e ver onde é que eu consigo chegar. Mas, no mundo do consumo, existe mais um canal ou mais uma forma de nós podermos fazer as compras. E ainda para mais uma forma que tem vindo a ganhar uma muito maior expressão com esta nossa época de pandemia, que consiste nesta quarta geração, que é a compra, que acaba por ser a compra online, onde, por exemplo, numa Amazon eu posso muito facilmente fazer uma pesquisa, navegar por todo um catálogo de produtos, encontrar os produtos que eu pretender, adicioná-los a um carrinho e comprar. Com o total conforto de o poder fazer em casa, inclusive fora de horas, e esses produtos eles têm todo um conjunto de meta-informação, como por exemplo a sua descrição e até mesmo as reviews que outros utilizadores ou outros compradores tiveram, que me vai dar mais ou menos confiança sobre aquilo que eu vou adquirir. E agora lanço a questão. Como queremos nós os nossos dados dentro da nossa organização? Aliás, como querem vocês os dados dentro da vossa organização? Muito provavelmente das 4 formas. Através de uma distribuição apropriada dos conteúdos sensíveis para os targets certos e adequados. Mas também a possibilidade de dispor os produtos em escala num único local. Mas ainda assim, também dar a possibilidade aos utilizadores que necessitem poderem aceder aos materiais em cru para poderem fazer as suas construções super específicas. Tendo toda a capacidade e facilidade de fazer a pesquisa, a petição, de uma forma altamente conveniente e completamente em autosserviço. Ou seja, que seja e que exista um mercado de dados dentro da vossa organização. O que nos traz ao tema principal de hoje, o Click Catalog. Em abril de 2019, a Gartner lançou uma visão referente às capacidades que devem existir numa plataforma moderna de preparação de dados, de forma a acelerar o time to value. Eles identificaram 7 principais capacidades, que na realidade estas enquadram perfeitamente com os 4 pontos principais do Click Catalog, nomeadamente o onboarding de data para a ingestão e profiling dos dados, o enriquecimento do catálogo através de, por exemplo, a adição de metadados, implementação de segurança de dados, implementação também de governação e overview sobre a qualidade dos dados.
a preparação dos dados em si, a modelação e a transformação necessária para transformar estes dados numa vertente analítica. E por fim, a publicação e a compra dos dados, onde os utilizadores podem aceder a um catálogo que tem toda a gestão dos metadados e podem inclusive ver quais são as relações de confiança desses dados que outros utilizadores podem também deixar aí. E efetivamente estes são os 4 principais pontos do Click Catalog que estão alinhadas com as capacidades identificadas pela Gartner. O Click Catalog tem como objetivo potenciar a democratização dos dados num ambiente complexo. Ou seja, se cada uma destas bolinhas que nós vemos aqui à esquerda, a verde, representar uma fonte de dados, o objetivo do Click Catalog é disponibilizar de uma forma fácil e acessível, disponível, pesquisável, confiável, relacionável, segura e perfilada com base no tipo de utilizador para a implementação de segurança, de forma a que os utilizadores possam então utilizar os dados provenientes destas fontes em bruto para os vários tipos e propósitos e objetivos que são tipicamente os do mundo da analítica. Para consumo em reporting, em business intelligence, para consumo, por exemplo, em cru por data scientist, para publicação em aplicações, para publicação em plataformas cloud, para alimentação de processos de negócio. Então, na realidade, aquilo que o Click Catalog se foca consiste em ajudar-vos a gerar valor no vosso ecossistema atual da distribuição dos dados para consumo analítico, podendo ele ligar-se diretamente às fontes, assim como podendo ele coexistir com alguma ferramenta que vocês tenham dentro da vossa organização de movimento de dados e que ela própria pode ter também componente de, por exemplo, de ETL e de transformação destes mesmos dados. Por outro lado, o Click Catalog, nestas funcionalidades de onboarding, enriching, preparing e publishing, pode também integrar-se com outras ferramentas dentro do vosso ecossistema, como por exemplo ferramentas de governação de dados, onde vocês podem inclusive de uma forma automática adicionar glossário, identificar qualidade de dados, por exemplo, os dados que são necessários obfuscar por serem dados considerados privados, e identificar então todo um conjunto de regras e de workflows a serem aplicados sobre esses dados. Sendo que o Click Catalog ele corre em plataforma Linux. E o output, a publicação desses mesmos dados, pode ser para os diversos destinos, como referido anteriormente, que vos mais são convenientes. Seja para alimentar, por exemplo, um data warehouse, que por sua vez poderá ter inclusive um ETL, seja para alimentar casos de utilização para data scientists, seja para facultar um next level naquilo que é o self-service de business intelligence. E o próprio Data Catalog, na realidade, pode ser utilizado, ou neste caso reutilizado e ser realimentado por informação que tenho no Data Warehouse para voltar a fazer todo este processo, para voltar a enriquecer. Ou seja, acaba por existir um processo de contínua evolução naquilo que é a catalogação dos vossos dados para poderem disponibilizá-los para as vossas utilizações analíticas. Então, as principais funcionalidades do Click Catalog, naturalmente, consistem em facultar um catálogo de dados inteligente, fácil de navegar e utilizar, um pouco utilizando o paralelismo como se fosse uma loja online, como por exemplo que acaba por ser a da Amazon, onde existe o inventário dos dispares tipos de dados e fontes, incluindo QVDs, onde está perfilado e está identificada a metadata, onde inclusive os utilizadores conseguem entender quais é que são os dados sensíveis ou não e com base no perfil deles, obviamente poderem ter acesso a estes ou não, ou até mesmo estes, por exemplo, serem obfuscados, e poderem então fazer facilmente descoberta de ligações entre os datasets. Outra principal funcionalidade do Data Catalog consiste então na compra dos dados, ou seja, nesta navegação fácil do catálogo e nesta pesquisa fácil, conseguimos facilmente identificar aquilo que queremos utilizar e, voltando a fazer o paralelismo com a loja online, adicionar ao carrinho de compras para então podermos fazer um checkout e podermos utilizar esses mesmos dados naquilo que são as nossas necessidades de utilização analítica. O Click Catalog também tem uma componente de preparação de dados, ou seja, podem facilmente uniformizar, juntar sets de dados, criar sets reutilizáveis. Ou seja, acaba por ser uma ferramenta muito focada naquela que é a nossa visão de raw to ready. Subindo muito rapidamente a discussão para um nível ligeiramente mais técnico, gostaria apenas de destacar como gera o Click Catalog os dados. Existem 3 níveis de gestão: Manage, Registered e Addressed.
Manage consiste num controle, entre aspas, absoluto. É ideal para gerir centralmente conteúdos provenientes, por exemplo, de data lakes. É levantado o esquema técnico das entidades, existe replicação local dos dados, permite então assim query offload, e logicamente esses dados podem ser efetuadas as perfilagens e é avaliada a sua qualidade. São adicionados os tags de metadados e são efetuados então os mapeamentos das entidades que irão, por sua vez, facilitar a utilização do catálogo por parte dos utilizadores. Por outras palavras, a opção Manage é ideal para situações em que queremos controle absoluto sobre os dados, para os casos de uso em que estes são claramente bem identificados na sua entrega, como por exemplo os que conseguem alimentar as aplicações core da organização, mas ainda assim potenciando alguns dos utilizadores uma componente de self-service na sua obtenção. A segunda opção, Registered. Esta está criada para dar mais alguma flexibilidade do que os dados geridos em Managed. É ideal para aceder a dados governados, mas com a premissa que estes na realidade não estão totalmente garantidos nos data lakes. Por exemplo, porque estão em mudança ou até pelo simples facto de que não se pretende que seja efetuada a duplicação no Click Catalog. Ainda assim pretendido, no entanto, controlo, por exemplo, na proteção dos dados em que queremos facilitar aos utilizadores, podendo passar-lhes então informação em catálogo sobre o perfil dos dados, a qualidade, as tags, os mapeamentos que têm. O que ocorre então neste modo é que não são trazidos os dados para o lado do Data Catalog na sua totalidade. Não existe então duplicação dos dados e não existirá query offload. É sim, no entanto, trazido um sample significativo para fazer as avaliações, para que possamos fazer as configurações todas da meta-informação adequadamente, de forma a conseguirmos então facultar aos utilizadores o catálogo completo e bem categorizado, sem, e repito mais uma vez, duplicar os dados do lado do Click Catalog. Por fim, terceira opção, para os casos em que temos dados de baixo risco, projetos piloto ou outras situações em que queremos adicionar meta-informação às entidades, de forma a entregar um catálogo devidamente organizado aos utilizadores, mas numa lógica quase de full self-service em estilo sandbox. Para essas circunstâncias existe a opção então Addressed, onde no Click Catalog apenas são identificados os esquemas técnicos e são apenas atribuídos os conteúdos de meta-informação para facilitar então o acesso dos dados desgovernados e de baixo risco aos utilizadores através do interface de catálogo. E antes de saltarmos para a nossa demonstração, gostaria apenas de fazer aqui um rápido destaque entre o Click Catalog e os QVDs. Ora, quem está no universo Click, muito certamente utiliza QVDs e conhece os QVDs. É a forma como nós temos de guardar tabelas num formato binário proprietário Click, para estas depois poderem ser reutilizadas nas múltiplas aplicações que nós tenhamos ao longo dos nossos ambientes Click. E de facto são muito úteis por isso mesmo, por fazermos uma reutilização e por termos aqui um meio de criação de conteúdos uniformes dentro das múltiplas aplicações que nós tenhamos. No entanto, a forma e a facilidade que existe na criação destes mesmos QVDs pode levar a que, se nós não implementarmos de uma forma metodológica muito restrita, pode nos levar a alguma desorganização dentro da organização destes mesmos fecheiros. Por exemplo, eles estarem dentro de pastas e subpastas, existir duplicação ou inconsistência mesmo entre os dados, entre as aplicações, porque por alguma razão se criou, por exemplo, 2 ou 3 dimensões distintas de clientes e não sabemos qual acabar por utilizar. E, nesse sentido, o Click Catalog suporta fecheiros QVDs, ou seja, os fecheiros QVDs não deixam de ser nada mais nada menos do que mais uma fonte para o Click Catalog poder endereçar e poder catalogar. Então podem criar um catálogo completo e pesquisável de QVDs, sendo estes QVDs tendo sido criados tanto por ClickSense como por ClickView. E a partir daí então podem pôr toda a meta-informação, todo o tagging, tudo aquilo que acaba por ser informação útil e benéfica para utilizarmos no nosso catálogo, para podermos fazer a pesquisa e então a utilização desses mesmos dados. Adicionalmente, como nós podemos ter este ambiente multifonte, também acaba por facilitar a capacidade de podermos preparar modelos de dados que integram parte de informação que provém de QVDs, parte de informação de outras fontes que são não Click. Assim como, por fim, a publicação destes mesmos dados. Como eu acabei por não referir anteriormente, mas dos múltiplos destinatários que acaba por ser os destinatários da publicação dos conteúdos do Click Catalog, não estão restritos
apenas a tecnologia Qlik. Vocês podem perfeitamente utilizar o Qlik Catalog para depois consumir estes dados analiticamente em qualquer outra plataforma de Business Intelligence. Então acaba por ser também um meio que vocês podem utilizar para basicamente tornar esta passagem de dados mais fácil dentro da organização, se assim for necessário, para utilizarem, por exemplo, num R ou numa ferramenta qualquer de cálculo estatístico mais avançado. E este rápido parênteses sobre os QVDs e o Qlik Catalog, na realidade, é para me permitir com que eu vos dê também esta informação. É que o Qlik Catalog existe em duas versões, ou em duas vertentes. Uma vertente completa, full-featured, com todas as funcionalidades que temos vindo a descrever até agora. Mas também existe uma versão dedicada apenas a QVDs, para quem necessite solamente de fazer a organização dos QVDs dentro da sua organização e facultá-los aos seus utilizadores através de um catálogo fácil de navegar. Chegou então a hora de eu vos dar a conhecer o Qlik Catalog em funcionamento. Vamos partir então para uma demonstração. Muito bem. Então, hoje eu tenho 3 principais temas para partilhar convosco. Logicamente, vamos ver o catálogo. Depois, vamos explorar um caso de uso que possivelmente se revêem, que consiste em identificar a dimensão correta para utilizarmos para a nossa análise. Neste caso, a entidade de clientes. E por fim, vamos também ver um overview do Qlik Catalog nas suas funcionalidades, com alguma atenção também para a parte da preparação e do enriquecimento da meta-informação dos nossos dados. Vamos então começar com o catálogo. Ok, então eu acabei de fazer login no Qlik Catalog. Como podem ver, apesar de eu referir como Qlik Catalog, ainda não vou com o novo branding e indica aqui que é o Data Catalyst. Essencialmente, quando eu entro no Qlik Catalog, um dos meus primeiros ecrãs acaba por ser o próprio catálogo. E neste catálogo eu consigo aceder basicamente a todas as entidades às quais o meu perfil tem autorização de ver. Eu estou a utilizar um utilizador que acaba por ser um super administrador, por isso consigo ver todas as entidades, assim como acabo por conseguir ver todas as funcionalidades, como por exemplo a possibilidade de fazer até mesmo a preparação ou atribuição de segurança nos dados. Logicamente, poderia entrar com outro utilizador que poderia ter um conjunto de regras de segurança aplicadas e a partir daí ver, por exemplo, menos entidades, ou seja, menos conteúdos aqui no catálogo, assim como menos funcionalidades. Então agora, explicando um pouco como funciona o catálogo. Ora, nós temos essencialmente cada uma destas caixinhas consiste numa entidade. Podem considerar isto como se fosse uma tabela, mas na realidade até pode ser um resultado de uma junção de múltiplas tabelas transformadas. Pronto, e a terminologia técnica acaba por ser referida como entidade. E estas entidades têm indicadores que me dão confiança então em utilizá-las ou não. Como nós podemos ver aqui neste espécie de código de semáforos que aqui podemos ver. Então, por exemplo, nós temos, começando pelo mais fácil, o indicador da qualidade. O indicador da qualidade consiste de facto em como estão os dados. Se os dados têm ugly ou bad results. Por exemplo, se estão dados com texto em campos que deviam ser apenas numéricos, se por exemplo ao importar um CSV faltou alguma vírgula e a partir daí essa linha deixou de ter os dados corretos na posição correta, pronto, acaba por ser isso que indica este indicador de qualidade. A operacionalidade, o operational, tem a ver de facto com a operacionalidade do carregamento dos dados, ou seja, como é que estes têm vindo a conseguir chegar até aqui esta parte desta gestão, ou seja, se o seu carregamento tem vindo a demorar mais tempo, se tem vindo a ter erros, e pronto, e a partir daí ele vai fazendo uma ponderação. E depois, existe também a popularidade. A popularidade acaba por ser um pouco como as estrelas que nós temos quando existe a avaliação de algum produto que nós queremos comprar online. É aquilo que muito me vai ajudar também a escolher uma entidade. E a popularidade acaba por não ser apenas consistida pelo aquilo que acabam por ser os cliques dos utilizadores, por assim dizer. A popularidade é uma combinação entre a meta-informação que ela própria tem e os comentários e então essa utilização. Aqui na minha máquina acaba por ser apenas eu a partilhar comigo e utilizar para mim, daí também a minha popularidade acabar por ser um pouco mais baixa. Depois, quando eu faço over sobre estas entidades, também posso então aceder à sua meta-informação, ou seja, consigo ter um overview sobre o que é que consiste cada uma destas entidades para me ajudar a escolher. Então, por exemplo, nós temos uma secção de vendas, que é a secção de vendas dos clickies. E eu gostaria de, essencialmente,
ver como se está a comportar as vendas para os clickies. Então, fiz uma pesquisa no catálogo e, logicamente, tenho aqui entidades com tag de clickies e a partir daí então consigo facilmente encontrar as entidades que estão relacionadas com esta minha tag da pesquisa. E as minhas pesquisas podem ser feitas a fontes de dados, podem ser feitas diretamente a QVDs, por campos, por todos estes indicadores que nós vemos por aqui. Agora, de facto, interessam-me estes conteúdos todos para levá-los para uma aplicação analítica e poder explorar os dados. Então, a minha interação acaba por ser nada mais nada menos do que adicionar ao carrinho de compras. E quando eu adiciono, como podem ver, este indicador aqui no canto superior direito vai aumentar. Então, vou essencialmente adicionar estas 5 entidades. Posso sempre, a tema de resumo, saltar para o carrinho e ver o que é que eu estou a adicionar e com alguma meta-informação sobre, por exemplo, quando é que foi a última atualização e indicar então que destino é que eu quero dar a estas entidades. Nomeadamente, para o meu caso em concreto de exemplo, vou publicar para o ClickSense. Então aquilo que acaba por ocorrer é que o Click Catalog comunica com o ClickSense, faz a passagem então dos conteúdos para o ClickSense e vou saltar aqui, por exemplo, no Model Viewer da minha aplicação, tenho a minha aplicação pronta a consumir. E, logicamente, como o trabalho anterior que eu tenho aqui definido dentro do catálogo, na parte da preparação dos dados, já tenho os dados inclusive prontos para poderem casar diretamente uns com os outros, ou seja, estas várias entidades já estão automaticamente relacionadas entre si, prontinhas para eu utilizar. Então, num exemplo analítico muito rápido, eu poderia utilizar o motor cognitivo do ClickSense para poder rapidamente explorar os dados, ou seja, fazer a petição para gerar insights, ver o que é que ele acaba por me sugerir. Por exemplo, esta contribuição por produtos em relação às vendas. E já que estamos a falar de vendas, vamos pesquisar aqui por vendas. Vamos, por exemplo, acrescentar um indicador. Vamos ver vendas por país. Vamos acrescentar a visualização das vendas por país. E vamos, por exemplo, broken by customer. Ver as vendas repartidas pelos vários clientes que nós temos. E então, utilizando o motor cognitivo, e neste caso o motor associativo, estou pronto para explorar as entidades que eu acabei por importar. Ou seja, se eu tiver curiosidade no volume de vendas nos Estados Unidos, acabo por selecionar os Estados Unidos, eventualmente, por exemplo, estes clientes e ver qual é que é o seu volume de vendas, que produtos é que eles têm adquirido, etc. Ou seja, eu muito rapidamente saltei de uma área, que essencialmente era uma área, que eu vou voltar aqui para o catálogo, onde eu tinha um acesso a um catálogo de entidades prontas para eu utilizar e já, inclusive, com alguns ponderadores, algumas indicações interessantes para me ajudarem a decidir o que utilizar. Logicamente, eu utilizei o ClickSense porque acaba por ser a minha ferramenta de Business Intelligence de eleição, mas não nos restringimos apenas a este destino. Eu podia perfeitamente fazer o envio dos conteúdos destas entidades para qualquer outro destino. Inclusive ferramentas de analítica, que são concorrentes Click, ou até, por exemplo, fazer um envio para alguma sandbox, que a nível de Data Science eu até poderia colocar um R a mastigar estes dados para fazer alguma componente preditiva. Vamos então agora para o segundo exemplo, ou tema, que eu gostaria de falar hoje. Acaba por ser um exemplo que representa a dificuldade que nós vamos tendo dentro da nossa organização para encontrar o dado certo para utilizar para a análise. Neste caso, vou representar com uma dificuldade que acaba por ser como identificar a entidade, ou eventualmente a dimensão, de clientes que é adequada para eu utilizar nas minhas aplicações analíticas. Dados que estamos aqui a fazer a representação da solução do problema, logicamente não vou começar pelo Click Catalog, mas sim por aquilo que poderia ser o meu processo tradicional para tentar descobrir onde está e qual é a minha entidade de cliente a utilizar. Por exemplo, venho aqui ao Hub, vou criar uma nova aplicação, Customers, e vou essencialmente explorar os conteúdos que estão disponíveis e que se me são acessíveis de forma governada. Venho aqui ao editor de script e vou posicionar o meu cursor para essencialmente começar a trazer para aqui as entidades. Ou seja, tenho aqui uma pasta de QVDs que tem essencialmente uma segmentação por exemplo, venda a retalho de perfumes, onde eu tenho customers,
por todas as vendas da organização, onde eu tenho customers, por workshop, confesso que desconheço, onde também tenho customers. Então, efetivamente, eu aqui acabo por não saber qual das entidades utilizar. Então, o processo que eu provavelmente poderei fazer acabará por ser acrescentar todas. Então, por exemplo, acrescentar a de perfumes, e vou dizer perfumes, para que a tabela tenha um nome. Depois continuo e vou acrescentar de sales, e acabo por fazer o mesmo processo, sales, e por último a de workshop. Ok, há alguns cliques, workshop. E por fim, para que o clique não associe estas tabelas todas ou não faça aqui alguma concatenação, vou dizer que quero fazer um qualify dos campos para que de facto ele considere sempre que todos eles são distintos e ponha como prefixo o nome da tabela. Então, carreguei os dados e logo aqui à partida consigo ver que de facto existe aqui uma diferença de cardinalidade entre as tabelas. Duas têm 92 registros, ou 92 linhas, aliás, e uma outra tem quase 1 milhão de registros. Então, eu poderia tentar, por tentativa e erro, por exemplo, vindo aqui ao Data Model, tentar pré-visualizar os dados, tentar entender o que é que eles contêm. Por exemplo, vejo que estes acabam por ser bastante similares, estes dos perfumes se calhar já serão assim um bocadinho distintos. Então, essencialmente, tentaria tirar as minhas relações, possivelmente adicionaria uma visualização e assim sucessivamente. Talvez acabasse por escolher a de Sales, nem que seja por uma questão de, ok, diz Sales. Agora, como podemos nós abordar este problema com o Click Catalog? Ora, primeiramente, posso tirar partido do Data Manager e posso tirar partido de uma funcionalidade em que diretamente dentro do próprio ClickSense eu posso aceder ao catálogo de QVDs. E aqui acabo por ter embebido o Click Catalog, neste caso para a componente dos QVDs, prontos a utilizar com os componentes de catalogação como eu acabava por estar a apresentar no caso anterior. Então, eu posso fazer uma pesquisa por Customers e com isso vou identificar que existem 3 entidades. Foi bastante mais rápido, desde já, para eu conseguir encontrá-los, porque não tive que estar aqui a navegar por múltiplas pastas, mas depois tenho aqui também alguma informação interessante. Logicamente os indicadores, que pronto, como é de mim para mim, acabam por não ser muito populares, mas podemos ver aqui a diferença de tamanho de cardinalidade entre as tabelas, mas também podemos ver outra coisa interessante. Por exemplo, para esta aqui, que acaba por provir da Sales QVD, ela tem uma tag de deprecated, ou seja, é algo que de facto está aqui, mas que já não é para ser utilizado. A de perfumes não tem nada a indicar, a de workshop também não. Eu tenho, por exemplo, uma tag que acabou por ser a tag que nós usamos há pouco, que é corporate, que claramente me vai ajudar a identificar, ok, é esta a minha dimensão de clientes, identificada, por exemplo, como corporativa, pronta para utilizar. E a nossa entidade a utilizar acaba por ser a do workshop, que claramente, pelo menos a minha intuição, não me estava a levar à entidade de clientes correta. Por fim, vamos ver o nosso terceiro ponto de hoje, que acaba por ser um overview do Click Catalog, onde veremos também a parte de preparação e enriquecimento dos dados. Ok, então vamos agora voltar para o nosso catálogo e aqui podemos ver, como tínhamos visto já anteriormente, as nossas entidades que podemos aceder. Por exemplo, se eu pesquisar por Sales, vou então ver a informação referente a tudo o que tem a ver com vendas que eu tenha acesso. E podemos ver, um pouco recordando o exemplo ainda agora anterior, que temos proveniente de várias fontes. Perfume Retails, de Sales QVDs, de Workshop QVDs. E reparem que se eu fizer um over, por exemplo, dos Customers de Sales QVDs, tenho aqui, a nível de Business Description, a indicar também que está deprecado e posso ter aqui mais algum texto. O que me leva também a um tema interessante para vos mostrar, que é quando nós abrimos uma entidade, podemos, logicamente, enviar essa entidade para ser consumida, mas também podemos fazer aqui alguma exploração sobre essa mesma entidade. Nomeadamente, por exemplo, ver informação estatística sobre como está essa entidade.
por exemplo, a nível de cardinalidade, a nível de número total de valores. Se eu, por exemplo, se eu descer aqui um bocadinho e vejo que, por exemplo, que os códigos postais tenho alguns valores que estão a nulo, posso ter uma pré-visualização a nível de sampling de dados para perceber um pouco o que é que está a constituir esta entidade e os seus valores, e posso também ter acesso aqui ao Lineage. O Lineage é representante dentro do universo do Click Catalog, identifica então a fonte de onde provém os dados e para onde é que eles foram. E podemos ver que estes provêm essencialmente de uma ligação que é o Workshop de QADs, que acaba por ser uma ligação que existia no meu servidor de ClickSense, que de facto veio para o Click Catalog, está catalogada e por sua vez depois também foi utilizada, por exemplo, numa aplicação. E essa aplicação foi nada mais nada menos do que a aplicação que nós utilizamos e criamos anteriormente. Reparem também num outro detalhe, que é, por exemplo, para todos estes dados eu acabei por optar o tipo de gestão sendo managed, ou seja, isto acaba por estar replicado dentro do Click Catalog para eu poder ter um total controle sobre a forma como acaba por ser catalogado e eventualmente também controlar a ofuscação, se eu assim quisesse, dos dados. Ora, um outro tema que poderia ser interessante poderia ser, e por falar em ofuscação, ver informação sobre seguradoras que eu tenho, sobre insurance. Ora, eu vejo que eu tenho aqui várias entidades, por exemplo, a nível de reclamações feitas por sinistros, mas também a nível de saúde de pacientes, que, logicamente, e à semelhança de ainda há pouco, posso ver informação estatística, por exemplo, sobre os campos, linhas e assim sucessivamente. E, de facto, existem aqui alguns campos, como, por exemplo, este CC, como, por exemplo, o e-mail, o Tax ID, que acabam por ser campos que podem estar, mas nem toda a gente pode ter acesso a eles, ou até eventualmente quem tem acesso poderá não ter acesso à informação real. Esta terá que ser de alguma forma ofuscada. Então eu muito facilmente consigo identificar esses campos, acedendo, por exemplo, aqui aos sources. Os sources é a identificação de facto das fontes que nós queremos trazer para o Click Catalog. E dentro dessas fontes, ora bem, nós identificamos a fonte, eventualmente depois essa fonte vai identificar quais é que são as entidades, poderíamos ver isto como as tabelas dessa fonte, e por sua vez, dentro dessas entidades, então, os campos, onde nós temos aqui a listagem dos vários campos, e temos, lá está, alguma informação sobre esses mesmos campos, agora aqui um pouco mais detalhada. E, por exemplo, este campo de e-mail, se eu for aqui editar, eu consigo ver que, por exemplo, previamente já tinha identificado que este era um campo sensível. Ou seja, é um campo que, quando este é utilizado para uma exportação de destino, seja uma aplicação analítica, seja o que for, deve ser, com base no perfil do utilizador que eu esteja a utilizar, ofuscado. E eu então posso escolher aqui as opções que me interessam. Mas nós aqui estamos a falar a nível de fonte. O que nós vimos a nível de catálogo, quando eu fazia hover, por exemplo, e víamos as descrições de negócio, isso acaba por estar aqui nesta área de Discover. E nesta área de Discovery, onde eu posso também fazer alguma query, para ver também os dados, para ver algum sample, e é então onde eu vou identificar estas tais business tags públicas, por assim dizer, para os utilizadores. Ou seja, se eu for aqui à minha source de Workshop QADs, conseguimos ver aqui a nossa tabela de clientes, e se eu clicar nela, entidade de clientes, se eu clicar nela consigo ver então as caracterizações de negócio que eu aqui coloquei. E é aqui que podem observar que está a dita tag que nós utilizamos para desempatar qual a entidade de clientes a utilizar. A tag que indica que esta informação é corporativa. Agora, logicamente, toda esta informação pode ser imputada manualmente, mas também pode ser trazida num sentido do workflow, através de uma importação por parte de uma fonte externa para colocar esta meta-informação sobre as várias entidades que nós temos. E por fim, nós acabamos por ver também a parte de lineage, vimos que a informação vem proveniente de algum lado e então depois ela pode ser utilizada, mas no Click Catalog também existe a possibilidade de fazer a preparação dos dados, ou seja, de fazer modelação. E é exatamente para isso que existe esta opção, onde nós podemos inclusive utilizar um Dataflow Manager, numa lógica de interface gráfico, para podermos fazer as nossas modelações, as nossas transformações, as nossas uniões, junções,
aos dados, de forma a que então estes fiquem trabalhados e prontos para serem utilizados numa vertente analítica. Por exemplo, eu tenho aqui duas tabelas de incidentes, onde eu tenho os incidentes em si e os tags, e acabo por preferir ter esta informação toda em conjunto numa única tabela. Então poderei criar esta minha tabela de junção das duas tabelas anteriores. Chegamos então agora à reta final do nosso webinar. Espero que a sessão tenha sido interessante para vocês e que tenham gostado de ficar a conhecer um pouco sobre o Qlik Catalog, que efetivamente é uma peça importante naquela que é a nossa implementação da plataforma analítica para ir de encontro com a visão de Business Intelligence de terceira geração. Efetivamente, o Qlik Catalog tem todo um conjunto de opções e de funcionalidades que vos permite, então, de uma forma fácil, fazer o onboarding, fazer a transformação e, acima de tudo, fazer a catalogação e a disponibilização dos dados numa lógica de consumo, quase que loja online interna de dados analíticos. Ora, vamos então agora abrir sessão para questões. Vocês podem redigir as vossas perguntas na área de chat e eu terei todo o gosto em responder, caso ainda não o tenham feito ao longo do decorrer da sessão. Reservaremos então agora alguns minutos para que vocês possam ter tempo de escrever e eu, à semelhança das outras sessões todas, irei partilhar com a audiência as vossas questões. Aproveito e deixo aqui também o meu contacto. Vocês podem sempre me contactar sem qualquer problema, seja para temáticas de Qlik Catalog, seja para quaisquer outras temáticas de Qlik. Resta-me então mais uma vez agradecer a vossa participação neste webinar e este interesse, e vamos então agora dar abertura às questões.